Antes de iniciar a minha exposição de hoje, eu queria convidar todos vocês para o primeiro encontro de conscientização do espectro autismo. E ele se iniciou dia 1º com a palestra do David Lemela, lá no Ceará. No dia 2 nós tivemos uma roda de conversa com profissionais da área e nós vamos continuar até o final de abril. E basta entrar em nossas redes sociais, no caso, Newton Júnior, no YouTube, NJR no Instagram, psicanalista no Instagram, e Newton Júnior no YouTube. Mas é muito fácil, se por acaso vocês esquecerem, né? É muito fácil. Se você colocar o primeiro encontro de conscientização do autismo, vai aparecer as postagens, tá bom? Então, hoje, eu quero falar um pouquinho sobre um dos principais projetos que faz com que nós sejamos pessoas melhores. Nós chegamos a esse planeta com um único objetivo, que é nos tornarmos pessoas melhores. E esse projeto é o projeto reencarnatório. Nós passamos algumas décadas, alguns séculos, outros milênios, estão chegando no planeta espíritos milenares, porque necessitam dessa última chance de se tornarem pessoas melhores. Não só melhores para as pessoas, mas principalmente melhor para si. Então, esses espíritos estão chegando com uma única oportunidade de trabalharem por si e apararem suas arestas, suas má tendências. Mas a decisão é de cada um de nós. A espiritualidade não impõe nada. Ela nos orienta sempre. O nosso projeto reencarnatório, quem prepara esse projeto são os nossos amigos espirituais, nossos companheiros. Porém, quem avaliza somos nós. Nada nos é imposto. Evidentemente que existem as reencarnações compulsórias para aqueles espíritos que não têm consciência, não têm percepção, então tem que reencarnar independente da vontade dele, mas é muito, muito pouco. Muito, muito pouco mesmo. Até mesmo, poxa, mas como assim? Esse povo todo que está fazendo essas barbaridades, esses criminosos, isso aí não foi compulsório? Não foi compulsório. Eles realmente foram orientados para que reencarnassem, porque no mundo espiritual eles estavam passando por momentos difíceis. No nosso caso, acredito, né, que no nosso caso nós percebemos os erros que cometemos em encarnações passadas. As coisas que fizemos e não deveríamos ter feito. As coisas que não fizemos, mas deveríamos ter feito. E nesse processo, no mundo espiritual, onde a gente perde a carne, digamos assim, esse envoltório que bloqueia a nossa sensibilidade espiritual, que nos faz esquecer que somos espíritos vivenciando um momento material, onde faz com que a gente intensifique os nossos prazeres, nossos desejos, nossas vontades, os nossos vícios, para que possamos, de alguma forma, preencher um vazio que nós construímos ao longo de nossas encarnações. E esse vazio ele só existe porque nós esquecemos que somos seres espirituais. Que tudo que nos acontece não era para acontecer. Eu digo as coisas ruins, não era para acontecer. Não está no projeto nosso encarnatório sofrer. Não está. Mas nós nos perdemos no meio dessa jornada em algum momento. Porque justamente nós encarnamos para sermos felizes. Se alguma coisa nos incomoda, se alguma coisa fez com que eu, no mundo espiritual, na outra encarnação, de alguma forma, eu não fosse uma pessoa ideal para mim, de alguma forma, na outra encarnação, eu sofri com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas ações. Eu preparei, os amigos espirituais nos preparam um projeto para melhorar essa situação. O sofrimento, a dor não é necessário. A gente escuta muito isso, né? Para evoluir, eu preciso sofrer, eu preciso sentir a dor. Não é verdade. Não é verdade.
O sofrimento, a dor, nada mais é do que um alarme de que nós estamos no caminho errado. É um alarme, é uma válvula de segurança. Só que muitas vezes as nossas reminiscências, os nossos registros acásticos das encarnações anteriores, que ao mesmo tempo faz com que tenhamos tendências. Nós somos seres tendenciosos. Porque nós sabemos que cometemos erros várias vezes. Para você reverter esse processo, é muito difícil. Basta ver no nosso dia a dia. Eu gosto de dar esse exemplo, porque é mais fácil para entender, né? Se você estiver casado com uma pessoa há 10 anos, 20 anos, 15 anos, dorme de um lado da cama, durante 10 anos, 15 anos, 5 anos, 20 anos, tenta mudar de lado. Vê se consegue dormir. Você hoje vai dormir aqui, eu vou dormir do seu lado. Quem consegue? Nenhum dos dois. Porque existe uma zona que a gente chama de zona de conforto, mas na realidade é o momento em que nós nos acostumamos com aquela situação. Então nós trazemos conosco essas tendências, essas reminiscências. Se formos muito orgulhosos, trazemos o orgulho registrado em nós. Se formos muito vaidosos, arrogantes, prepotentes, nós trazemos conosco esses sentimentos. E com isso, ele vem nessa nossa bagagem. Porém, no mundo espiritual, eu prometi para mim mesmo, em primeiro lugar, que eu seria pelo menos menos. A minha intenção é eliminar essa mazela, eliminar completamente esse sentimento degenerativo. É o que eu quero fazer, mas se pelo menos eu conseguir diminuir metade desse processo, maravilha. Mas aí o que acontece? Se eu sou uma pessoa orgulhosa, rancorosa, eu não vou viver com pessoas humildes, pessoas fraternas, porque eu vou ter, justamente por estar em prova nesse planeta escola, eu vou ter que provar para mim mesmo que se eu vivenciar nesse universo, eu vou decidir me deslocar desse ambiente. Porque a decisão é nossa. Nós atraímos uns aos outros. Tem uma máxima que diz assim: me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és, não é verdade? Mas a máxima nossa, real, espiritual, é me digas o que fazes, o que pensas, o que sentes, e eu te direi quem são os teus companheiros de jornada. O próprio Livro dos Espíritos nos fala na pergunta 459, onde ele diz que uma nuvem de espíritos nos acompanham. Isso é uma verdade. Cada um de nós, assim como nós temos aqui talvez 50 pessoas, no mínimo tem 150 pessoas conosco aqui, companheiros de jornadas. Agora, quem é o companheiro de jornada do Milton Júnior? Se eu vivencio um local insalubre, eu não posso querer encontrar amigos que compactuam com esse ambiente e são espíritos mais esclarecidos. Não tem como. Eles até me acompanham tentando, de alguma maneira, meus protetores, sim, estarão comigo, tentando fazer com que eu perceba o erro que estou cometendo. Mas eles jamais vão interferir nas minhas decisões. Não adianta papai, mamãe, os nossos amigos espirituais, os grupos de orações que as pessoas amigas queridas fazem para nós, para que a gente possa despertar. Mas então eu não vou orar por essa pessoa? Sim, claro. Devemos sempre orar. Sempre pedir para as forças que regem o universo, que me são empáticas, né? E têm simpatias por mim, para poder, de alguma maneira, remover essa egrégora que está me cobrindo. Desta vez, nós podemos ver o livro Nosso Lar, onde André Luiz, que vivia naquele ambiente insalubre,
Ele era acompanhado, sua mãe o visitava quase todos os dias. Clarencio, Lísias, amigos que queriam ajudá-lo. Mas ele só saiu daquele ambiente quando ele quis, quando ele sentiu a necessidade. E lá passou por 18, 19 anos, não importa o tempo, mas nós sabemos que ele passou por esse período. Então, quem decide o nosso futuro, quem decide a nossa saúde ou sanidade, que a sanidade ela vem do espiritual, intelectual, psicológica, emocional e física. É um complexo. Quem decide essa sanidade sou eu. Jesus poderia interferir, é lógico, claro, mas não fará. Por respeito a cada um de nós. Porque ele nos ama. E quem ama, respeita, não interfere e de forma alguma impõe alguma coisa. Basta ver a parábola da mulher adúltera. Ele ajudou sim a mulher adúltera. Ele, de uma forma magnética, olha só essa parábola, a importância dela, com um exemplo, um histórico para cada um de nós. Pessoas que nem a conheciam, não sabiam o que tinha realmente acontecido com ela, simplesmente um zuzuzu, um burbúrdio dizia que ela tinha traído o marido, que ela era adúltera, e ela, de alguma forma, foi jogada para julgamento. Um grupo, além dos anciões, dos dos anciões, além deles, um grupo qualquer que viu aquela confusão, perguntou: o que está acontecendo? Não, é uma mulher adúltera. Opa, deixa eu pegar minha pedra. Está nas leis. Está nas leis. As mulheres têm que ser apedrejadas. E o homem também, se por acaso trabalhar no sábado, mas nós iríamos avaliar se ele tem que ser ou não. Porque a mulher não tinha vez naquela época. A mulher não tinha conversa. E aí eles iam apedrejar ela. Jesus, no seu amor, o que ele fez? Ele magnetizou toda aquela falange de espíritos, não só encarnado, como desencarnado, como diz a pergunta 459, que estavam sendo influenciados para tomarem aquela atitude. Então Jesus, com o seu magnetismo de amor, ele magnetiza e faz uma pequena pergunta, só uma pergunta pequena. Aliás, foi uma afirmação, né? Aquele que não tem pecado, pode atirar. Eu acredito que se eu fizesse isso aqui, né, eu também seria apedrejado. Né? Mas Jesus tinha o seu magnetismo, e ele conseguiu penetrar no âmago daquelas pessoas, e fez com que borbulhasse a consciência, o remorso, a culpa. E eles largaram as pedras, até mesmo os anciões, autores das leis, aqueles que estão interligados com Deus, viraram as costas e foram embora. Ali ele deu uma lição para todos e para todos nós também. Até os dias de hoje, mais de 2000 anos depois, ainda falamos sobre esse fato. Mas será que nós só falamos? Será que nós absorvemos isso, esse aprendizado, e evitamos fazer isso? Julgar sem conhecer? É uma pergunta que eu me faço, mas eu não vou responder, porque eu sei quem eu sou. E naquele momento, quando ela percebe que não foi apedrejada, ela levanta os olhos e vê que não tem ninguém. Ela, mestre, se foram, não me apedrejaram. E o mestre fala: nem eu, eles não te julgaram. Nem eu também não vou te julgar. Veja bem, Jesus, nosso governador planetário, nosso Messias, o Rabi, não vou te julgar. Porém, ele
diz uma frase que até passa desapercebida, quando ele fala assim: vá e não peques mais. O que ele quis dizer com isso? Eu te ajudei nesse momento, mas isso significa que eu não concordo, que eu não te dou aval pelo que estás fazendo, mas não vou te julgar. Ao seu tempo, você vai descobrir o teu caminho. Nessas pequenas palavras, queridos. Jesus faz isso conosco todo momento. Porque o que nós fazemos, o que eu faço diariamente, está completamente contra o seu evangelho. Respeitar, compreender, perdoar. Mas, nossa, não fala essa palavra, pelo amor de Deus. É tão difícil perdoar. É tão difícil esquecer aquela pessoa que me prejudicou e ainda me prejudica. Eu não consigo entender essa mensagem de Jesus. Perdoar os teus inimigos. Amar o teu próximo como a ti mesmo, mas não dá. E a gente justifica, nós somos seres encarnados. Eu quero, mas a carne é fraca, né? Porque nós buscamos o perdão de forma errada. Nós achamos que perdoar é esquecer tudo aquilo que aquela pessoa nos fez. Isso não é perdoar. O perdão significa um processo de ressignificação. Compreender que tudo aquilo que aquela pessoa fez, digamos assim, a responsabilidade foi minha. Ela só concluiu aquilo. Agora é que eu não entendi mesmo. Quer dizer que a pessoa me prejudica, e eu ainda sou responsável por me prejudicar. Acontece que existe uma lei universal chamada lei de atração, que ninguém está livre dela, só mesmo Jesus, né? Ninguém está livre dela. Cada pensamento, cada sentimento, cada emoção que eu gero energia, eu me conecto com aqueles que pensam, sentem, agem e falam como eu. E essa lei de reação, ela faz com que eu atraia situações, não pessoas, situações. Que algumas pessoas não dá para você se afastar dela, são familiares, normalmente são familiares, né? Que a gente não perdoa. Eu não perdoo meu irmão, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo minha mãe. Aquilo que ela fez comigo. E aí nós esquecemos da mensagem de Jesus, que através do Consolador prometido, o livro dos Espíritos, por exemplo, que é o livro que responde a todas as nossas dúvidas. Dúvida toda, se você pegar as 1014 perguntas e respostas, alguma delas nos serve em nossas vidas. Pode tentar. E eu ainda digo o seguinte, abra esmo. Quando tiveres algum problema que os incomoda, que a gente não vê solução, não vê saída, pega o livro e abre. Que nem a gente faz com o Evangelho, né? Abre o livro dos Espíritos. Aquela pergunta e aquela resposta vai nos levar a um processo que no final a gente vai entender. Porque é assim que funciona. Nada que nos acontece, nada está ali dito no livro dos Espíritos. Nada que nos acontece é por acaso. Nada é injustiça. Porque imagine o nosso Criador, aquele que nos ama, nos castigando por algo que nós não cometemos. Que lógica tem isso? Eu não sou culpado do que está acontecendo comigo? Ou melhor, eu vou retificar que eu não gosto dessa palavra. Culpa. Eu odeio essa palavra, porque essa
A palavra, ela é derivativa, ela é pesada. Eu não tenho responsabilidade pelo que está acontecendo comigo agora. Não é possível. Eu posso olhar, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Como que isso está acontecendo comigo agora? Por que está acontecendo comigo agora? Qual o motivo? Eu sei a resposta, por incrível que pareça. Só que está em nossos registros acásticos. E nós não queremos saber a resposta, por incrível que pareça. Nós fugimos da resposta. Camuflamos a resposta, nos tornando vítima desse processo. Colocamos uma caixinha de Pandora e lacramos com o cadeado do vitimismo. E aí, nesse processo, a gente vai criando sentimentos, emoções insalubres que vão degenerando o nosso corpo perispiritual e automaticamente nos leva ao corpo físico. Kardec pergunta, na questão 527, 528, quando ele nos faz todo esse adendo de que os espíritos, muitas vezes são eles que nos guiam, né? Nós somos envoltos por uma nuvem de espírito e muitas vezes, ou da maioria das vezes, são eles que nos induzem, mas não que a gente tenha que segui-los. Nessa pergunta, Kardec fala sobre um homem que está prestes a desencarnar e sobe numa escada e cai e morre. A escada quebra e morre. E ele pergunta para os espíritos se aquela escada foram os espíritos que deterioraram a matéria, foram eles que racharam a escada para que aquele homem pudesse cair. E ele fala, não. Na realidade, o que eles fazem é induzi-lo a subir naquela escada. Mas se ele não quiser subir, ele não vai subir. Então não vai morrer? Sim, mas não da queda. Passará, talvez, alguns dias, ele terá um infarto, um AVC, ou o carro vai pegá-lo. Ele está esquecendo. A mesma coisa que um homem, num dia de chuva, tempestade, se abriga debaixo de uma árvore. E um raio cai justamente onde ele estava. E Kardec pergunta, então foi os seres da natureza, os elementares, que estavam no livro de André Luiz, aonde manipulou e pegou o homem? Não. O raio cairia ali. O homem foi intuído para poder se abrigar da chuva debaixo daquela árvore. Então ele não morreria? Sim. Provavelmente a enchente o pegaria, ou alguma coisa parecida. O que ele quer dizer com isso, o livro dos Espíritos, para nos alertar? Nós vivemos numa egrégora, um ambiente em que nós construímos. E é esse ambiente que vai nos tornar pessoas saudáveis ou não. Mas o nosso projeto encarnatório é um só. Um só. Sairmos daqui melhor do que como chegamos. Esse é o nosso projeto reencarnatório. E nós não estamos abandonados, porém estamos sozinhos. Não estamos abandonados, mas estamos sozinhos. Eu digo sozinhos porque é as nossas decisões que vão direcionar a nossa vida. É a minha decisão hoje que vai preparar a minha próxima reencarnação. Neste planeta ou fora dele. Todos nós sabemos que vivenciamos hoje um grande projeto onde estamos passando de provas e expiações para o regenerativo.
onde a humanidade está passando tudo isso que nós estamos vendo, guerras e mais guerras, que também está no livro dos Espíritos, pergunta por que Deus, olha só, por que Deus permite as guerras? Ele não quer que as guerras existam. Nós queremos. Porque nós fazemos com que a nossa animalidade, os nossos instintos, prevaleçam sobre o que nós somos. Olha que importante isso, gente. O meu instinto, o instinto do Newton Júnior, prevalece sobre o que eu sou. Ou seja, o que eu estou coberto de escombros emocionais, provocado pelo orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, lutas que me levam a frustrações, que consequentemente me levam a depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e tantos outros sentimentos provocados pelo possível, pelo, digamos assim, um achismo de que estamos fracassando. Então eu esqueço o que sou, o que o Newton Júnior é. O Newton Júnior é maravilhoso, o Newton Júnior é solidário, é fraterno, justo e bom. Eu sou. Nós somos. Vocês são. Até mesmo os criminosos. Porque todos nós, sem exceção, somos a imagem e semelhança do Criador. Se somos, mas nós não estamos. Porque, afinal de contas, somos crianças ainda. Vivemos num berçário terrestre, onde todos esses brinquedos fazem com que a gente desvie do nosso objetivo. O que esses brinquedos que vivenciamos, que preenchem esses vazios existenciais que nós construímos e faz com que nós nos afastemos da nossa essência divina? E aí, eu me perco nessa jornada. Mas essa jornada não está perdida. Essa nossa jornada não está perdida nunca, porque nenhum de nós sai menos, mais fracassados, por mais que tenha sido na nossa consciência de que foi um fracasso, não, saímos espíritos melhores. Porque nenhum espírito, ninguém da criação divina regride. Nem mesmo estaciona. Nem estacionar nós estacionamos. Pelo menos um pequeno movimento nós fazemos em prol de nós mesmos. Esse é o nosso objetivo reencarnatório. Nos tornarmos pessoas melhores. Primeiramente, melhores para nós. Eu reencarnei para ser melhor para mim. Não melhor que os outros, não é isso que eu estou falando. Mas melhor para mim e consequentemente, para os outros. Para os nossos familiares, que são os mais próximos. Porque eu me tornando uma pessoa melhor, com certeza eu serei um exemplo daquilo que Jesus pediu que eu fosse. A candeia dele, a luz, para iluminar aqueles que vivem na escuridão da ignorância. O sal da terra, aquele que preserva aquilo que nós somos. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, que essa força que rege o universo, esses amigos espirituais que nos acompanham, nossos protetores, guardiões, hoje de guarda, não importa o nome que a gente dê, nossos familiares que estão conosco, e nesse momento, mais do que nunca, estão presentes em uma simbiose emocional, possa fazer com que cada um de nós seja essa candeia, essa luz que Jesus pediu que fosse. Muito obrigado, gente. Fique com Deus.